Olá pessoal, meu nome é Adriana Coelho e eu estou aqui para cumprir a promessa que eu fiz no vídeo passado, que era contar a história da lei da atração sobre a porta certa, que é a porta errada, mas que se tornou a porta certa, né? Quer dizer, uma coisa que a gente acha que está errado, que a gente fez errado, não é errado, né? Porque por alguma obra do destino você parou ali, mas ali vai acontecer qualquer coisa que você ainda não sabe o que é, e você vai acontecer qualquer coisa ali. Isso na sua vida vai mudar alguma coisa, né? Então, tipo assim, eu já cansei de entrar na porta errada, na porta certa. Eu vou achando que é o lugar certo, mas chega lá é o lugar errado. Só que acontece qualquer coisa naquele lugar que acaba sendo o lugar certo. Quando eu cheguei em Portugal, eu não quis alugar casa dividida com pessoas estranhas, né? Igual muitos brasileiros vivem em outro país e se conhecem e aí dividem aluguel, né? Para ficar mais barato. Eu preferia alugar um quarto para mim, ou então uma kitnet, mas assim, um quarto que eu falo é um quarto e cozinha, né? Mas não morar com estranhos, morar na casa grande com estranhos dividindo aluguel, eu nunca gostei disso não. Eu aluguei a minha casa e fui procurar trabalho, né? Depois que eu já estava trabalhando e tal, e eu fui enviar minha primeira remessa para o Brasil de dinheiro. E eu não sabia onde é que enviava dinheiro. Então, uma brasileira, né, que eu conheci, que até me arrumou trabalho, né, na casa, tomando conta de um senhor de 81 anos, eu perguntei para ela, como que eu faço para enviar dinheiro para o Brasil? Onde você vai? Você manda pelo banco e tal? Ela falou, não, tem um Western Union, você vai chegar na rua tal, tem duas portas de vidro, eles são iguais no prédio, né? Tem um prédio, duas portas de vidro iguais. Então ali é onde você manda dinheiro. Você vai ver lá tal. Então tá bom. Aí no dia, passaram os dias, eu fui para enviar o dinheiro e cheguei naquela rua, tinha um prédio com duas portas de vidro. Então eu entrei em uma. Entrei em uma e falei, quero mandar dinheiro pro Brasil. Tinha uma senhora lá no balcão e ela falou para mim, meu amor, não é aqui, é do lado. As pessoas entram aqui enganadas porque as portas são iguais e ainda não tem placas. Eu falei, não, tudo bem, a senhora me desculpa. Mas já agora que eu estou aqui, olhei assim pro lugar, né? E ela falou, aqui é um consultório de cardiologia. Eu falei, então a senhora poderia anotar meu telefone? Porque se a senhora souber de alguém que precisa de uma pessoa para fazer umas horas de limpeza ou de passar roupa, aí a senhora me liga, porque é o que eu faço. Tá tudo bem. Eu falei, talvez a senhora mesma possa precisar, ou aqui na clínica, então eu deixei meu telefone lá. Entrei na porta errada. Depois, fui lá do lado, enviei meu dinheiro e fui embora. Passado 15 dias, meu telefone toca, era a dona da clínica. A dona da clínica queria saber se eu poderia trabalhar na casa dela, no jardim. E também fazer umas horas na clínica. Aliás, trabalhar na clínica e fazer umas horas no jardim dela, porque o jardineiro dela tinha ido embora e ela estava com o jardim precisando molhar as plantas tal, e podar lá, né, as plantas e tirar aquelas ervas, né, dos canteiros e tal. Eu nunca fiz isso não, né, mas também não falei que não ia. Aí eu peguei e pensei assim, eu já estava lá sozinha há alguns meses, né? E nunca fui de sair, nunca fui de ir em festa, nem sair à noite, né? Devido à minha criação mesmo, né? Nem na escola, com meus coleguinhas eu conversava. Nem quando eu comecei a estudar, a minha mãe, isso aí também é outra história também, que depois eu conto. A minha mãe sempre falava, você não conversa com ninguém, se eu chegar aqui no portão da escola para te buscar, e você estiver conversando, você toma uma surra, você vai ficar de castigo, então eu não conversava com ninguém. E nisso eu cresci assim, né? Então sempre fui minha melhor companhia. E a caneta, as canetas e os papéis, né? Também. Então por esse motivo é que eu gosto de escrever e quando eu sinto qualquer coisa assim que eu preciso desabafar é com meus cadernos, com minhas canetas, sabe? Eu converso muito bem com eles e pronto. Desabafo tudo que eu quero numa caneta, com caneta e papel. Pronto. Então, eu já sentia falta, assim, já estava sozinha e tal, não conversava com ninguém, só ia para trabalho, casa, trabalho, mas tinha um rapaz que ele foi criado praticamente com nossa família e era filho de uma amiga da minha mãe, né? Então, ele tinha família no Brasil, né? Já era casado. E tinha vontade de vir para Portugal.
tinha chegado há pouco tempo, não tinha condições de pagar uma passagem para ele vir, né? E ele também não tinha condições de vir. Mas nessa clínica, a senhora lá tinha uma empregada brasileira, que era de São Paulo, que. Não, ela era de São Paulo. E antes de vir embora, de sair da casa e voltar para o Brasil, ela arrumou uma outra senhora em São Paulo e veio, né? Então, esse pessoal da clínica, que era a porta errada que eu entrei, queria um jardineiro. E no Brasil, a minha mãe morava numa cidade, no litoral, né? Na Bahia. Então, esse rapaz ganhava dinheiro cuidando de jardim, ele trabalhava no hotel. Das 7 da noite às 7 da manhã. Ele era um tipo um vigia e também recepcionista, né? Pelo menos fora do verão, que não tinha muito movimento. Mas durante o dia ele tinha as casas que ele tomava, ele dormia, né? Porque ele trabalhava à noite, mas também à tarde tinha as casas que ele tomava conta, tinha os jardins que ele cuidava dessas casas. Então ele já fazia essas coisas, né? Esse trabalho de jardinagem. E quando a mulher, a dona da clínica, falou para mim assim: você vem trabalhar na clínica? Você tem umas horas para fazer na clínica? E umas horas no jardim da minha casa? Porque meu jardim está horroroso, está precisando tirar umas ervas, está precisando fazer poda de planta e molhar e tal. E aí eu falei assim, eu não tenho experiência com jardim não, mas eu vou molhar suas plantas, claro, que isso aí qualquer pessoa faz. E podar também eu não sei, né? Mas vamos ver lá, se eu tirar algumas ervinhas e tal, também não é difícil. Eu nunca falava que eu não podia, né? Mas também não ia podar uma coisa lá errada, né? Porque eu também não vou falar que eu sei aquilo que eu não sei. Mas era um jardim imenso, só de deixar aquelas plantas todas molhadas, né? Alguns canteiros assim, tirava algumas ervinhas, né? Eu tirava, né? Mas depois ela viu também que eu não tinha muito jeito para aquilo, também eu tinha muitos trabalhos, não dava, né? Mas o que eu fazia? Eu varria tudo em volta da piscina, varria, né, o quintal todo, que era tudo cimentado, e molhava as plantas. Isso já, porque era muito grande, isso já tomava para ir quase 2 horas, né? Umas 2 horas. E ela ainda queria que eu fizesse a clínica, ainda tinha meus trabalhos. Nesse tempo, eu já tinha bastante trabalho. Foi depois disso que eu comecei a tomar conta do senhor, porque esse rapaz, que é como se fosse da minha família, ele até me ajudou, né? Então, foi antes de ter tomado conta desse senhor que esse rapaz chegou. Porque quando eu contei no vídeo anterior, essa experiência com a lei da atração, né, que eu não tinha trabalho, que eu arrumei esse senhor para tomar conta, o rapaz já estava lá em casa, né? Então, a dona da clínica, ela mandou esse rapaz vir do Brasil para trabalhar com ela no jardim, foi isso. E com 15 dias ele veio. Porque eu não queria dividir aluguel com pessoas estranhas, né, que eu não conhecia. Mas ele era como se fosse um irmão meu, ele já era de dentro da minha família, da minha casa. Então, ele veio do Brasil trabalhar, já com trabalho armado para trabalhar na casa desse doutor e na casa também da senhoria, que aqui a gente é inquilino, né? Então, os donos da casa que a gente mora aqui em Portugal, a gente chama de senhorio, né? Então, esse rapaz que veio do Brasil foi trabalhar na casa dela, também para cuidar do jardim. Ele tinha 2 trabalhos. Então, como ele tinha tempo, quando eu comecei a trabalhar com idoso, né, que eu contei no outro vídeo, esse rapaz me ajudou, entendeu? Então, com o tempo eu tirei ele, depois de 3 anos eu tirei ele desse jardim que ele estava, né, do doutor, e fiquei pagando ele o mesmo valor, porque esse senhor já começou, eu já contei no outro vídeo a história desse senhor, né? Ele já ficou cego, ele já não andava, então eu sozinha já não dava conta, mas esse rapaz me ajudou. Então, essa história é para dizer o quê? Que a porta errada que eu entrei era a porta certa, porque o rapaz que veio do Brasil veio para morar na minha casa, que é como da minha família, veio com o trabalho arrumado, e depois de 6 meses, 6 meses eu mesma saí da clínica, porque eu ganhava lá o salário comercial, fazia meio período de 4 horas, né? Então eu ganhava metade do que eu ganhava nas casas, trabalhando particular. Outra coisa que aconteceu, eu entrei,
eu vim morar em outra cidade, né? E eu fui trabalhar no hotel. E o dono do hotel falou assim pra mim, olha, se você não estiver procurando aluguel, casa para morar, o quarto, você vai ali naqueles prédios assim, 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 e fala que eu que mandei, que lá tem uns apartamentos que tem umas senhoras lá que alugam um quarto. Aí, era um edifício assim com portas iguais, né, embaixo. Eram 3 ou 4 edifícios grudados da mesma cor com portas iguais. Eu entrei no edifício errado, mas era o certo, porque naquele errado que eu entrei não tinha um quarto para alugar. Tinha um apartamento inteiro com preço no quarto. Então, era um apartamento que ficava em cima, né, na cobertura, que quem era alugado só para quem fizesse limpeza no prédio. As pessoas fizessem limpeza, o síndico, assim, é que morava lá nesse apartamento. Né? No Brasil, morar na cobertura é chique, né? Mas aqui não. Aqui a cobertura, pelo menos desses prédios, eu estou falando daquilo que eu sei, não sei dos outros. Mas desse prédio, a cobertura tinha um terraço, estava para alugar o apartamento, era para quem fizesse limpeza. Mas a pessoa que fazia a limpeza tinha sua própria casa, não queria morar lá, já era casa própria. Então, o prédio eles estavam alugando, né? E nem era caro, era barato, como eu tô falando. E eu aluguei esse apartamento. Quer dizer, o senhor mandou eu ir em uma porta e eu fui na outra. E a outra era a porta certa. Era a porta errada, porque ele não mandou eu ir lá, né? Mas eu fui. E aí a moça falou, não, quartos alugam no prédio do lado. Aqui a gente tem um apartamento para alugar, mas ele está fechado, ele tem 2 quartos. Então eu fui ver o apartamento e aluguei o apartamento inteiro. Entendeu? Então acontece muito isso comigo, de entrar na porta errada e aquela porta se acerta. Ou seja, nada na vida é por acaso. Tudo acontece como tem que acontecer. E quando eu mudei para essa cidade, eu morava numa outra cidade, que foi quando eu cheguei aqui em Portugal, e meu sonho era ir para esse outro lugar. Era meu sonho, sabe? Eu pensava, no dia que eu chegar lá, eu vou ter um trabalho fácil, porque para mim nada, eu não acho que tenha coisa difícil nessa vida, não. Quando eu fui nessa cidade, eu fui para passear, para passar um dia. Um amigo meu me ligou e perguntou onde é que você anda, tal, que nunca mais a gente falou. Eu falei, não, hoje eu tô aqui em tal lugar assim, assim, eu vim passear. Falou, mas você vai ficar morando aí? Eu falei, olha, é uma cidade que eu gosto muito, eu adoro, meu sonho era conhecer isso aqui. Ele falou, não, se você quiser ficar morando aí, você só me fala onde é que você quer trabalhar. Você quer trabalhar no Jumbo ou você quer trabalhar no hotel? Porque eu tenho uma amiga que tem é um restaurante, né, de comida aquilo. Então, se você quiser trabalhar lá, eu ligo para ela e falo, tá, onde você. E também tem um amigo que é gerente do hotel aí. Se você quiser ir, você vai. Como eu não sou boa em cozinha, né? E hotel tem várias funções, você pode ser copeira, pode ser arrumadeira, né? Aí eu peguei e falei assim, não, eu prefiro hotel. E aí pode ser ajudante de cozinha, né? Que pronto, vai lavar louça, lavar restaurante, vai arrumar, mas não vai cozinhar. Porque cozinheiro é uma coisa, né? Aí ele foi e arrumou pra mim no hotel. No mesmo dia que eu cheguei pra passear, pra conhecer o lugar, coincidiu que ele me ligou, né? Coincidências não existem. Falei coincidiu porque calhou tudo certo. Ele me ligou e perguntou se eu queria ficar trabalhando nesse lugar, morando, que ele me arrumava um trabalho. E arrumou. E no mesmo dia eu fui lá no trabalho, que era no centro, e o prédio era do outro lado da rua. Vê? Você mora aqui, atravessa a rua, aliás, você vai trabalhar aqui, atravessa a rua e você mora aqui do outro lado. E comigo aconteceu assim. Eu entrei na porta errada e era a porta certa. Por quê? Porque eu acredito. Eu sei que nada é impossível. Eu sei que tudo que eu quero pode acontecer, pode se realizar e eu realizo. Né? Só que antes eu criava a minha realidade de acordo a visão do que estava acontecendo no momento, a realidade do momento, né? Se estava acontecendo uma coisa aqui, por exemplo, eu preciso trabalhar, não tem trabalho. Então, vou idealizar que eu já tenho trabalho. É dentro do contexto atual. Hoje eu já idealizo muito acima, nossa senhora, hoje eu já quero outras coisas, eu já, sabe, porque não tem nada difícil. E para conseguir um botão e um avião é a mesma coisa, né? Gente, eu morro de rir quando eu falo isso para as pessoas, né? Que as pessoas falam, você é doida, um botão e um avião, você é louca. Mas né? Para a atração, para o universo não tem nada difícil, não tem nada impossível, não. A gente cria a realidade que a gente quer, né? Então, dentro daquilo que eu sei hoje, dentro né, da experiência, dentro do meu entendimento da realidade, eu crio aquilo que eu quero. Então, o céu é o limite, né?
Então, eu queria contar a história da porta certa e porta errada, que nada, 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 nada a gente pode não entender, mas nada é por acaso, tudo tem um sentido, tudo tem um porquê. Né? Se eu tivesse entrado na porta certa, o rapaz não teria vindo morar comigo, e ele me ajudava a pagar aluguel, a gente dividia todas as despesas, né? Eu não teria arrumado trabalho para ele, eu não teria alugado meu apartamento nessa outra cidade que eu queria morar. Né? Então, é assim, eu acho fantástico. É fantástico, a gente brinca assim com a realidade, a gente manipula do jeito que a gente quer. Né? Eu não me preocupo com nada. Nada, 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 nada. Porque tudo acontece assim, ó. Eu consegui coisas importantíssimas, inclusive eu ganhei, nessa época esse trabalho também me ajudou, né? Porque, nossa, foi numa fase assim que eu estava ainda criando, né? Inteirando o meu salário, ainda estava. Eu ainda não estava ganhando assim muito bem. Eu estava começando, né? A ter minha vida aqui. Então, foi uma coisa assim que aconteceu que esse rapaz veio para me ajudar e eu comecei a gastar menos, né? Tinha com quem eu conversar. Depois eu que já não tinha trabalho, que estava difícil arrumar para mim no início, já arrumei para ele também. Quer dizer, as coisas surgiram assim, como passo de mágica, sem esforço, sem trabalho, sem procurar, sem nada. Resolvi a passagem dele, ele veio, né? Foi uma coisa assim fantástica. A gente não pode desanimar, a gente tem que acreditar, porque acontece muito mais do que aquilo que a gente espera. Quando a gente fica na falta, é a falta que a gente vai ter. E quando a gente senta no banco da mudança e da solução, tudo acontece, a gente prospera, sabe? É uma coisa assim fantástica. Então, depois eu volto para contar mais uma experiência. Tá bom? Um grande beijo para todo mundo. Para todo mundo. Até já.